1 João, capítulo 4, verso 10. 1 João 4, 10. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. Amém? Não fomos nós que amamos o Senhor primeiro. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos amou primeiro. Amém? Coloque sobre os seus pés. Vamos falar com o Senhor nessa noite. Agradecer a Ele por mais um domingo, pelo privilégio da vida que o Senhor tem nos dado. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Sua bondade, fidelidade, graça, favor imerecido sobre nós. Ó Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, as inquietações do nosso coração, nos purifica, nos renova, nos restaura, nos fortalece, nos enche da Tua presença, Pai, para vivermos o extraordinário do Senhor sobre as nossas vidas. Fala aos nossos corações neste culto, Pai, que o nosso coração seja terra fértil, que nós venhamos, ó Deus, conhecer mais da vontade do Senhor, do querer do Senhor, do propósito do Senhor sobre as nossas vidas. Ó Deus, aqueles que estão em seus lares enfermos, que o Senhor venha com a cura sobre eles, ó Pai. Aqueles que estão dispersos, desanimados, cansados, traga sobre eles um novo vigor, restaura suas forças, ó Pai, para a glória do Teu nome. Ó Deus, conduz tudo neste lugar, a sala das crianças, o louvor, a palavra, tudo é para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor Jesus. Vamos engrandecer a Ele, honra, glória, louvor e adoração. Glória a Deus. Aleluia, Tu és este amor, Deus. Cercado em meio a vozes, anseio por Tua voz a me chamar, a me chamar. Revelas quem eu sou quando estou aqui a Te olhar, a Te olhar. És o amor crescendo em mim, és o fogo que jamais se apagará. Eu sei que tens muito mais, leva-me no mais profundo do Teu ser. Leva-nos, ó Pai, no mais profundo. Leva-nos a um nível de intimidade contigo maior, Deus. Que tenhamos novas experiências contigo, Senhor. Então deixar tudo aos Teus pés eu rendo a Ti, tudo a Ti. E se a minha voz falhar, Tu cantas para mim que eu sou Teu, pra sempre Deus. És o amor crescendo
podemos compreender o infinito amor do Senhor sobre as nossas vidas. Cantamos santo, com os anjos santo, para sempre santo. Enche o chuva de adoração, enche o chuva. Cantamos santo, com os anjos santo, para sempre santo. Sim, tu és, sim, tu és. Cantamos santo, com os anjos santo, para sempre santo. E não há outro, não há outro. Cantamos santo, com os anjos santo, para sempre santo. És o amor crescendo em mim. És o fogo que jamais se apagará. Eu sei que tens muito mais. É o caminho mais profundo de quem tu és. Um relacionamento íntimo com o Senhor. Oh Deus, que nós não venhamos viver como temos vivido. Nós possamos experimentar muito mais do seu amor. Um amor incondicional que nos ama ainda que não mereçamos. Um amor que continua sendo derramado sobre as nossas vidas, ainda que erramos. Obrigada, Jesus, pelo seu amor. Obrigada, Jesus, pelo seu amor. Nos conduz na sua vontade. Nos conduz no teu querer. Suas mãos e contemple. Nos conduz no teu propósito, Pai. Para que mais e mais experimentamos este amor. Para que mais e mais experimentamos, ó Deus, do quanto o Senhor nos Deixa o ama. Espírito Santo te levar. Do quanto o Senhor deseja um relacionamento conosco. Do quanto o Senhor deseja que sejamos amigos do Senhor. Não amigos das nossas vontades, não amigos à nossa maneira, mas amigos do Senhor. Deixa Ele te conduzir. Para viver o propósito do Senhor. Os planos perfeitos do Senhor para as nossas vidas. Oh Jesus, obrigada pelo seu amor incondicional. Obrigado pelo seu cuidado, Paizinho. Obrigado por cada detalhe, Deus, que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Aleluia, aleluia. Só tu és digno, Jesus. Só tu és digno, Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo
Aleluia. Confessamos a Ti, Jesus. Confessamos a Ti, Senhor, que Tu és o Senhor único e suficiente, Senhor e Salvador das nossas vidas, e que não há outro além de Ti, Jesus. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o início, Tu és o fim, Jesus. Como Tu, soberano e fiel, não há outro como Tu. Ele reina, reina sobre a terra e céu. Aleluia. És o Alfa e Ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és. Só Tu és Jesus. Tu és tudo, Jesus. Diga para Ele que Ele é tudo na sua vida. Assim como nós não vivemos sem o oxigênio, nós não podemos viver sem Jesus. Não tem como viver sem Jesus. Podemos passar nessa terra sem Ele, mas a eternidade é só com Ele. Aleluia, não tem outro caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e vida em abundância. Aleluia. E fiel, não há outro como Tu. Ele reina sobre a sua vida. Sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és, Jesus. Tu és, Jesus. És o Alfa e Ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és. Só Tu és Jesus. Tu és tudo, Senhor. Sem Ti nada somos, Pai. Sem Ti nada podemos, conseguimos fazer. Tu és o centro, Tu és a razão, Tu és a essência em nossa vida. Tu és o oxigênio, Tu és tudo, Senhor. Tu és o início, Tu és o fim. Tu és tudo. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o Teu nome. Só Tu és digno, Senhor. Só Tu és digno da nossa adoração, do nosso louvor. Aleluia. Diga para Ele: Alfa e Ômega, início e fim. O que Ele é para você? Tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e o fim. Tudo pra mim,
Jesus. Tu és tudo o que nós precisamos. Tu és tudo o que temos, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Tu és a essência, Tu és o oxigênio. Tu és a nossa força. Aleluia. Aleluia. Lucas 21, do 1 ao 4. Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo, e viu os ricos pondo dinheiro na caixa de oferta. Viu também uma viúva pobre que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando, porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Amém? O Senhor, Ele não estava a observar a quantidade, mas a generosidade do coração daquela mulher. Que nós sejamos generosos na obra do Senhor. Como eu falei ontem com as mulheres, quem abençoa, abençoado é. Às vezes nós queremos colher tantas coisas na vida, mas quando é a nossa hora de abençoar, o nosso coração se fecha. Que nós sejamos abençoadores do reino, porque com o Senhor ninguém perde. Em nenhum texto da Bíblia você vai encontrar alguém que perdeu com o Senhor. Não. Na sua caminhada com Cristo, você nunca vai encontrar alguém que perdeu com o Senhor. Com o Senhor nós sempre ganhamos, infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Segure nas suas mãos seu dízimo, a sua oferta. Pai, nós apresentamos a Ti cada dizimista, ofertante, cada contribuinte, ó Deus, do Seu reino. Aqueles que irão ofertar também para a construção da igreja. Ó Deus, aqueles que estão, ó Deus, ofertando pelo carnê. Que o Senhor venha prover abundante mais na vida daqueles, de cada um, Pai. Aqueles que não têm o que ofertar nesta noite. O Senhor conhece os desejos, os sonhos, os propósitos do coração de cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, ó Pai. Venha provendo, abençoe as mãos de cada um. Ó Deus, dê a eles provisão, Pai. Abre portas, ó Deus, abre portas, ó Deus, segundo a Sua vontade, o Teu querer, na boa, perfeita, agradável vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós repreendemos todo o mal, tudo aquilo que não procede do Senhor, tudo aquilo que não é do Senhor, que não vem do Senhor, nós rejeitamos em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor sobre a vida da Tua igreja seja recalcada, sacudida e transbordante para a glória do Teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Você que trouxe, traga com alegria no seu coração em nome de Jesus. Todavia nós nos alegramos em Tua presença, Senhor. Você que pode, coloque-se sobre os seus pés para nós estarmos louvando ao Senhor nessa noite com mais esta canção. E diga para Ele: todavia eu me alegro na Tua presença. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle está nas mãos do Senhor. Ainda está na palma de Tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Você crê? Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda
mais alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Nós nos alegramos em Ti, Senhor. Nem haja fruto na vide. Aleluia. Tu és a nossa porção, tu és a nossa herança, E os tu és o campos nosso produzam sustento, mantimento. tu és o nosso Ainda que o cuidado. rebanho seja exterminado e Aleluia, trabalhado. tu és a nossa provisão. Ainda que as circunstâncias sejam terríveis, ainda que as circunstâncias, ó Pai, sejam contrárias à nossa vontade, às nossas necessidades, todavia, Senhor, nós nos alegramos em Tua presença. Aleluia. Não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, aleluia, nós nos alegramos em Tua presença, Senhor. Tu és a nossa porção, dia após dia. Aleluia. Quero chamar as crianças aqui à frente para nós orarmos. Graças a Deus. Amém, igreja? Vamos orar pelas nossas crianças nesta noite. Que Deus abençoe os pequeninos. Amém? Em nome de Jesus. Tem mais criança, não? Amém, igreja? Em nome de Jesus, vamos estender as nossas mãos pelas crianças. Pai, nós queremos render graça nesta noite. Queremos louvar, bendizer, exaltar, agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom. A Tua graça, a Tua misericórdia, ela dura para sempre, Pai. Eu te peço neste momento, abençoa, Deus, o culto infantil, usando a Tua serva como instrumento do Senhor, para falar no coração das crianças nesta noite, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa ministrar uma palavra de edificação poderosa no coração dos pequeninos. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém? As crianças podem ir para o culto infantil. Nós ficaremos, aqui para louvarmos a Deus também com a palavra do Senhor, que o Senhor venha ministrar nos nossos corações de uma maneira poderosa, através, da palavra que será aqui ministrada. Você da live,
né? Você aqui presencial, que em tudo nós possamos receber uma porção da palavra de Deus, né? Em nome de Jesus. Conforme a gente mencionou na tarde de hoje, né? Que nós iremos falar sobre aquilo que é um momento final, né? O fim dos tempos, evidências daquilo que é realmente a volta de Jesus próxima, a volta de Jesus, né, presente sobre as nossas vidas, a realidade de que Jesus está à porta. Então nós iremos falar, está chegando o tempo em que não haverá mais tempo, né? Ou seja, a redundância é o tempo, e está chegando esse tempo em que não haverá mais tempo, né? Então eu quero convidar você comigo a abrir a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 24, a partir do verso 1, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 24, a partir do verso 1, né, em nome de Jesus, que você possa abrir comigo, Mateus 24, a partir do verso de número 1, em nome de Jesus, que Deus possa falar conosco, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para sedes, atormentados, e mata-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim.
Amém, igreja? Vamos orar nesta noite. Pai, eu quero render graça, eu quero louvar, eu quero bendizer, exaltar e agradecer ao Senhor nesta noite. Obrigado, Jesus, pelo privilégio, ó Deus, de ouvir a Tua palavra, de pregar a Tua palavra, de ler, abrir mais uma vez a Tua palavra. Ó Deus, nós louvamos nesta noite e pedimos, ó Deus, que todos aqueles que se encontram ao ouvir esta palavra, seja aqui presencialmente ou ali naquela live, que através de tudo, ó Pai, ó Deus, através de tudo aquilo que está preparado diante desta palavra, que possamos ser edificados, tocados, ó Deus, transformados pelo poder, ó Deus, que será aqui derramado no meio de nós nesta noite. Eu te peço neste momento, fala conosco, não permita com que nenhum de nós, seja os da live ou seja os aqui presentes, ó Deus, que nenhum de nós venhamos, ó Deus, nos retirar deste momento dessa palavra, sem compreender o que o Senhor tem para falar e sem sermos edificados, mas que possamos ser fortalecidos no Teu Evangelho, naquilo que será ministrado em cada coração aqui nesta noite. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, igreja? Toma o teu assento, que Deus venha ministrar nos nossos corações aqui nesta noite. Igreja, está chegando o tempo em que não haverá mais tempo. Vivemos um tempo onde os sinais acontecem, detalhes acontecem, propósitos acontecem, situações nós temos visto, situações nós temos observado, e verdadeiramente observamos e vemos que os tempos, estão se aproximando. Aquele tempo ao qual Jesus ele declarou, que antes de isto acontecer, a sua vinda, a sua chegada, Cristo vir buscar a igreja, haveria sinais, haveria situações, haveria, para nós, situações que nos daria um entendimento daquilo que é a palavra de Deus, o fim de todas as coisas. E quando nós lemos aqui exatamente o texto, aqui de Mateus 24, nós vamos observar o texto sendo trabalhado em uma ideia daquilo que demonstra os discípulos preocupados e questionando e perguntando a Jesus ali naquele momento, quando que iria acontecer todas as coisas, quando que aquele momento do fim iria se achegar. E Jesus começa a mostrar para eles em detalhes, em alguns versos Jesus resume para eles algo do passado, algo que já havia acontecido outrora, diante de situações que vemos, por exemplo, ali em Daniel, que já chamava algumas situações que nós iremos falar aqui nesta noite também, sobre acontecimentos da vinda. E Jesus ali em terra, sabemos que Jesus, sendo Jesus Cristo, sendo então 100% homem, mas também 100% Deus, nos demonstra que Jesus ele se limita à parte humana, para então dizer, quando ele declara que ninguém sabe o momento, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o instante que vai acontecer a volta de Jesus, mas somente Deus Pai. Então nós vemos, começando um primeiro ponto, que podemos destacar que este tempo está chegando, em que não haverá mais tempo, é exatamente este ponto, que ninguém senão o Pai somente que sabe o dia e a hora da vinda de Cristo, como está em Mateus capítulo 24, no verso 36 diz: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Igreja,
Quando nós olhamos para este verso, quando nós olhamos para Jesus dizendo em Mateus 24:36, que ninguém sabe o momento da vinda, né, de Jesus, ninguém sabe, ele mesmo explanando, ele mesmo dizendo que o momento da vinda só cabia a Deus Pai. Nós vemos aqui o próprio Jesus trabalhando uma ideia de que nós temos que correr dos falsos profetas. Ultimamente, né, a coisa que mais me chama a atenção e me deixa assim, num pensamento absurdo, é quando a gente vê pessoas trazendo algumas profetadas, né? Podemos dizer com essas palavras, dizendo que Jesus mandou dizer que ele já está à porta, que Jesus mandou dizer para consertar a tua casa porque ele já está voltando. E se o mesmo Jesus em terra disse que não tem ninguém, nem mesmo o Pai, melhor, nem mesmo o Filho, nem mesmo os anjos, ninguém nesta terra há de poder proclamar ou afirmar que Jesus está à porta, mesmo porque quando nós lemos na Bíblia Sagrada, nós vamos ver outros momentos dizendo que será a vinda do Filho do Homem como um ladrão. Ou seja, o que quer dizer com isso? Naquele momento em que ninguém espera, ninguém estará esperando, estarão em festa, outros estarão dormindo, outros estarão em viagens, outros estarão pecando, realizando coisas que não era do agrado de Deus, não são do agrado de Deus. Outros estarão na igreja orando, buscando, ou seja, haverá situações diversas, mesmo porque o tempo ele diverge, o tempo de Deus é o mesmo, mas o tempo de acordo da nação, de acordo do mundo, ele diverge. Nesse momento nós estamos indo, por exemplo, ser 8 horas da noite. Lá do outro lado do mundo está indo ser 8 horas da manhã. Então haverá situações e circunstâncias diferentes. Haverá situações que não irão se assemelhar naquilo que um outro lado está fazendo do outro. Então nós percebemos que a volta de Jesus, ela não se encontra em uma base, nem tampouco em uma forma similar, em uma forma padrão de todas as pessoas. Então a Bíblia declara que haverá 2 no campo, que haverá pessoas ali, né, ali dormindo, haverá pessoas de situações diversas quando ele vier. A questão é, igreja, nós temos que estar preparados em tempo e fora de tempo. A todo momento nós temos que entender que ninguém pode trazer a ideia da volta de Jesus. A partir do momento em que alguém querer falar alguma coisa que vai além da Bíblia Sagrada, sai disso que não é de Deus. Porque uma coisa é nós trazermos o que o próprio Jesus nos deixou, como nós estamos fazendo aqui nesta noite. Jesus ele deixou alguns detalhes, alguns sinais. A palavra de Deus nos deixa sinais. Então nós iremos trabalhar nos sinais. Mas não existe Deus revelar para ninguém: eu estou voltando, eu estou próximo, é amanhã. Não existe isso. A revelação é a palavra de Deus, e ela já nos deixou claro sinais e propriedades para nós entendermos que ao mesmo tempo que é iminente, ele está próximo, está voltando, também é transcendente, transcende a nossa situação humana e a nossa condição humana, para trazer a afirmativa de que Jesus volta este ano, ano que vem. Nós colocamos pensamentos. Eu gosto muito de dizer que eu vejo a volta de Jesus em minha geração. Eu enxergo a volta de Jesus em minha geração. Pela probabilidade normal da vida, comum da vida, talvez eu venha viver mais 40 e poucos anos, vamos pôr assim, pela probabilidade normal, porque nós não sabemos o dia de amanhã, né? Mas pela probabilidade normal, eu vivo entre 40 a 45 anos ainda, vamos pensar.
Então eu enxergo, e eu dizia isso há mais de 5 anos atrás, aí eu afirmava que eu via então Jesus voltando dentro de um raio de 50 anos. Mas eu não estou afirmando, é só um pensamento, isso é subjetivo. Não é objetivo, é subjetivo, é um pensamento meu, é uma ideia minha, é uma ideia de análise daquilo que a Bíblia me demonstra, mas afirmar jamais, porque ninguém pode afirmar realmente o dia que ele irá chegar. O que nós temos que entender é que em todo momento nós temos que estar preparados, porque Jesus ele volta de 2 formas para nós, essa que estamos pregando, que é de modo universal, mas também há o modo individual. E este modo individual é a partir do momento em que Jesus nos chama. É a partir do momento em que Jesus diz, né, vem a mim. É a partir do momento em que ele nos recolhe. Este momento Jesus voltou para nós. Nós temos que entender que não existe purgatório. Não existe essa ideia de que depois eu posso fazer algo ou realizar algo. Não, igreja. É aquilo que nós estamos vivendo aqui. É aquilo que nós estamos fazendo aqui. Na realidade, quando eu digo fazer ou viver, é um modo de expressão. Porque o que nos salva não é nem o que nós fazemos, é o que Jesus fez há mais ou menos 2000 anos atrás. É isso que nos traz salvação. Mas o que cabe a nós então, igreja? Adorá-lo. O que cabe a nós então, igreja? Renunciar. Ter renúncia. Renunciar sobre a nossa vida. Eu li uma frase que me chamou muita atenção, que o que faz o inimigo ter medo de você não é as conquistas da sua vida, não é as coisas que você alcança, não é as coisas que você obtém diariamente com Deus, é a sua renúncia, igreja. É a minha renúncia. O que faz Satanás olhar para nós e ter medo, olhar para nós e realmente fazer, né, a situação de entender que para ele fugir de nós, para nós não fugirmos, mas ele não se aproximar de nós, porque a presença de Deus estará em nós, não é as conquistas, é as renúncias, igreja, é o contrário, é renunciar. Renunciar nos dá poder, nos dá condições, nos dá possibilidades de vitória, quando nós renunciamos. Então fica a pergunta em nós: se Jesus voltar nesse exato momento, é uma pergunta que tem sido pouco feita nas igrejas. Às vezes tem se aumentado, né, a ideia da teologia da prosperidade, tem se aumentado a ideia de enchimento das igrejas, tem se aumentado a ideias dos coaches, né? Palavras que amassageiam o ego, palavras motivacionais, né? Na verdade, igrejas têm começado a tomar nomes de coaches, né? Comunidades, não mais o nome eclesiástico, ou seja, igreja, chamados para fora, eclésia, né? Significa chamados para fora. O que quer dizer isso? O Senhor nos chamando para fora do mundo, adentrando a igreja. Aí até o nome igreja tem caído por terra, trazendo a ideia motivacional no coração do ser humano. E o que nós temos que entender, que a instituição igreja tem um princípio de eclésia, ao qual ele nos convida a ser chamado, sair, chamados para fora, sair do mundo, adentrar naquilo que é a vontade de Deus. Então nós não podemos ficar funilados naquilo que vai amassagear o teu ego, mas vai te fazer ir para o inferno, igreja. Porque muitas vezes amassageia o nosso pecado.
Porque evangelho e palavra que não te confronta, que não te leva a entender que tem a cruz, igreja, alguma coisa está errada. Porque não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho sem renúncia, não existe evangelho sem princípio, não existe, igreja. Evangelho é você viver algo que outrora Lutero disse, eu digo muito isso aqui: pregue a palavra de uma tal maneira que ou as pessoas vão odiar o pecado, ou elas vão odiar você. E isso não é só para o pastor, não. Isso não é só para quem prega na igreja, não. É lá onde você chegar, no seu trabalho, na sua escola, lá no seu negócio, na sua empresa, lá na sua casa, você é um embaixador do evangelho. Então, ou aquelas pessoas onde você convive vai odiar o pecado, ou vão olhar para você e dizer: nossa, o crentezinho, a crentezinha inveja. Isso é um elogio, porque é sinal que você está vivendo o evangelho. Estranho seria se você chegar em uma roda e estiver falando nada que edifica, ou ali tendo algo que é totalmente pecaminoso, e aquilo continuar com a sua chegada. Isso que é estranho, porque é sinal que você não está fazendo diferença nenhuma naquele ambiente. Ou seja, igreja, seja diferença, porque todos que chegarem com qualquer outro conteúdo que não é a palavra de Deus, de acordo à volta dele, joga fora. Esse tempo também nós baseamos: todas as pessoas e as nações irão se perder. A Bíblia fala disso. Onde? Mateus capítulo 24, né? O texto que nós lemos, do verso do 1 a seguir, diz assim, ó: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Igreja, entenda uma coisa: quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que a contaminação pecaminosa no mundo vai ser tão grande, que as nações, né, a Bíblia diz: ouvireis de guerra, rumores de guerra, né, ou seja, levantará nação contra nação, reino contra reino, aí levantará pessoas, porque haverá fome, peste, terremoto, haverá maremoto, haverá tremores, haverá coisas totalmente negativas em vários lugares. O que nós percebemos é que o fim dos tempos trará pessoas amantes de si mesmos, que o fim dos tempos trará pessoas desejosas de si mesmos. O amor de muitos se esfriará, o amor de muitos cairá por terra. O que nós entendemos, igreja, é que nós vemos aqui o quão a perdição há de tomar conta nos últimos dias. O fato é, mais do que todos os tempos da nossa geração que nós vivemos atualmente, nós não ouvimos tanto falar de coisas que envolvem nações, colocações de terceira guerra mundial, colocações de uma moeda única, colocações de um governo único, né? Ou seja, nós temos ouvido isso de uma maneira de estar sendo funilado, tem sido falado disso com uma maneira redundante,
ligamos os jornais, seja eles quais emissoras forem, ou na internet, né, onde nós acompanhamos os jornalismos e os acontecimentos do mundo, e o que nós mais vemos, igreja, são injustiças econômicas e financeiras. O que mais nós vemos são nações que querem resolver situações, tudo em guerra. O que nós mais vemos são pessoas querendo ser, né, mais forte do que o outro, nação ser mais forte do que a outra, resolvendo tudo na base de guerra. E por incrível que pareça, talvez seja doído dizer o que eu vou dizer, mas a tendência é só piorar, igreja, não é melhorar. Talvez a gente pense assim, vai melhorar. Essa melhoria, ela é mentirosa. Biblicamente falando, esta melhoria, ela vai acontecer de modo do anticristo, de um modo mentiroso, de um governo único, de alguém que vai implantar uma certa paz, entre aspas, no mundo, que vai trazer uma ideia de que aquele resolveu os problemas, ou aquela, ou aquele, ou aquela pessoa trouxe a paz, trouxe a condição daquilo que está acontecendo, a fome, a peste, terremoto, ou seja, tantas coisas que o mundo tem se passado, e chega alguém e parece que tudo se foi resolvido. Quando a Bíblia declara que se os dias não fossem abreviados, até os salvos se perderiam, é pelo fato da ilusão, serem iludidos por uma falsa promessa, por uma falsa paz, por uma falsa bonança, por uma falsa apresentação da paz. O que nós temos que entender, igreja, é que em tudo que estamos vivendo é aquilo também que viveram em tempos passados. Quando foi prometido que Jesus, que viria, Jesus, o nome ainda não colocado, mas foi Jesus, mas outrora sendo esperado o Messias. O que é Messias? O prometido, aquele que iria ser o Salvador. Então em todo o passado, em todo o Antigo Testamento e até partes do Novo Testamento, nós vemos ali acontecimentos de espera da vinda do Messias. Tanto é que todas as crianças que nasciam e tinha algo diferente, trazia a ideia: será que é este? Será que ele chegou? Tanto é que quando o Messias, realmente Jesus, foi nascer, o que aconteceu? Herodes ficou tão desesperado, porque ele sabia da profecia, da chegada, que ele mandou matar todas as crianças. E nós vemos que quando Jesus ali é resgatado, nós vemos que quando Deus ele dá a orientação a José, a Maria, para eles deslocarem, para aquela criança nascer, tanto é que depois o anjo de Deus chega e fala que eles poderiam retornar, porque aquele que procurava a morte do Messias havia morrido. Então nós vemos que Deus ele protegeu toda a ideia, toda a base. Deus ele protegeu a chegada do Messias, e isso não foi somente no Novo Testamento. Porque quando nós lemos também os reis, nós lemos aqui crônicas e reis no Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus ele protegeu toda a descendência, porque era necessário chegar o Messias da tribo do leão de Judá. Ou seja, nós vamos ver então, que nós vamos perceber que ali quando se achega o rei e começa a vir da tribo de Judá, que era a profecia, muitas vezes foi tentada destruir aquela dinastia de Judá, aquela dinastia que vinha do trono de Davi. N vezes, igreja, foi tentado destruir essa ligação do trono para chegar até o Messias.
para chegar até Jesus. Porém, Deus, Ele sempre protegeu a promessa, porque Ele prometeu para Davi que sairia ali alguém que daria um reino eterno, que seria o reino eterno, e esse seria o Messias. Tanto é que nós vamos ver algumas vezes no Novo Testamento, talvez o que mais se destaca é Bartimeu, quando ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Neste momento ele estava dizendo, sabendo, Bartimeu, ele sabia o quem ele estava clamando, porque ele sabia que Jesus fazia parte da linhagem do trono de Davi, que era de Judá, e por isso Jesus é chamado leão da tribo de Judá, igreja, por este fator. Mas N vezes tentaram destruir, N vezes tentaram parar. Deus levantou um rei com 7 anos de idade, um menino se tornou rei, da linhagem de Davi, só para poder destruir todos que queriam acabar com aquilo que é chamado de redenção messiânica, a redenção do Messias, que começou lá atrás, que começou desde quando Deus restituiu ali o filho sobre Adão e Eva. Quando Caim matou Abel, Deus começa um projeto. Nós vamos ver que na verdade antes disso, ainda ali quando Deus ele declara em Gênesis capítulo 3:15, que sairia da barriga da mulher aquele que iria pisar na cabeça da serpente, ele já estava profetizando que o Messias viria. Então, igreja, no Antigo Testamento eles sempre esperaram o Messias. No Novo Testamento nós estamos esperando a volta do Messias. A diferença é que agora ele vem ressurreto, que agora ele vem em glória, que agora ele vem em poder, que agora ele vem como rei, como salvador. Agora ele não chega como uma criança, agora ele não chega, ali de uma maneira que iria ter que passar todas as coisas, porque tudo que ele tinha que passar, ele já passou e ele venceu. Agora ele vem em glória sobre as nuvens, e isso pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 10 anos, não importa. O que importa é que nós temos que estar preparados a todo momento, em nome de Jesus, igreja, em nome de Jesus. Então, quando nós olhamos e vemos o mundo se perdendo em guerra, Brasil dizendo que vai para a guerra, ou vai ter guerra, ou vai Estados Unidos, ou aquilo outro, ou acontece, ou seja, hoje um presidente que ganha numa nação poderosa, movimenta todo mundo, movimenta toda a economia. Olha, quando Trump ganhou ali nos Estados Unidos, houve uma movimentação econômica de guerra, rumores, começa colocações tremendas. A mesma coisa no Brasil. A gente vê o dólar subindo, descendo, a moeda é o euro e o real. A gente vê totalmente movimentações, e aí já se fala em guerra, necessidade, se fala em fome, em miséria, em situações adversas. Mas tudo isso é movimentação do mundo para a preparação da chegada de Jesus, igreja. Quando Jesus veio a primeira vez, o mundo foi totalmente preparado, em todos os sentidos, econômico, em questão governamental, linguagem. O mundo naquela época falava uma linguagem popular, universal, chamada grego koiné. E por incrível que pareça, nós estamos vivendo tudo isso novamente. O mundo está sendo preparado economicamente, porque vai existir em breve uma moeda só, entenda isso. O mundo está sendo preparado de modo governamental, porque em breve vocês vão ver que vai existir um governo, ainda que de certa forma já existe. Existe sempre uma nação dominante, mas isso vai se oficializar. E consequentemente o mundo há de falar uma só linguagem. Veja para você ver
como o inglês é predominante sobre o mundo. Tudo que você compra, onde você vai, até mesmo dentro do Brasil, em locais turísticos, vai estar lá o inglês já envolvido no negócio. Então nós percebemos, igreja, a predominância, e tudo isso é necessário, porque todo ouvido ouvirá, todo olho verá que Ele é Deus, ou seja, todas as pessoas vão entender, quando Ele vier, que tudo aquilo que estava sendo dito era simplesmente para a chegada do Messias, não haverá engano. Outro ponto, igreja, a natureza irá sofrer alterações. Lucas capítulo 21, do verso 25 e 26, olha o que diz, ó. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Igreja, talvez uma das coisas mais assim enfatizada dos últimos anos que nós temos visto é a transformação da terra. É a natureza sendo alterada. Hoje não existe mais outono, inverno, verão, primavera, não tem isso mais. Outrora, esta época agora, nós estaríamos o Brasil todo debaixo d'água. A exceção seria alguns lugares, hoje não. A exceção é alguns lugares estarem chovendo. Ou seja, era uma época preocupante para a parte de segurança das cidades, das regiões. E nós vemos que isso já não tem mais existência. Nós não sabemos mais quando vai florir, quando vai chover, quando vai fazer frio, quando vai fazer calor. Não tem mais existência neste negócio. Isso não é Novo Oriente, não. É o Brasil, é o mundo. A camada de ozônio, ou seja, tem trago alteração sobre o mundo, tem trago alteração sobre a humanidade, sobre o planeta Terra, sobre todas as coisas. Então a gente vê que está acontecendo uma alteração na natureza, algo está sendo transformado. Nós estamos vendo sinais no sol, na lua, na estrela, na terra. Nós estamos vendo acontecimentos assim que só não enxerga quem não quer. Então o que nós podemos dizer é o que? Coloca a tua casa em ordem. Quando o texto declara colocar a tua casa em ordem, é colocar a sua vida em ordem, a minha vida em ordem. É olhar para dentro de nós e fazermos uma autocrítica, uma análise pessoal e entendermos o que é necessário para que a gente esteja preparado para aquele grande dia, igreja. Aquele dia que a trombeta vai soar, aquele dia do chamado, aquele dia em que acabará o ranger de dentes, a dor, a tristeza, a lágrima, ou aumentar para aqueles que ficam. Ou seja, igreja, nós temos que entender que todos os momentos em que nós ouvimos uma palavra pode ser a última oportunidade. É por isso que quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós temos que entender que talvez nós estamos passando pela última oportunidade de leitura da palavra de Deus. Talvez meu fim está próximo. Talvez Jesus está voltando. Talvez o momento do fim está se aproximando. E isso não é história. Isso são fatos.
A natureza está totalmente diferente. Nós temos visto acontecimentos no Brasil, em Minas Gerais, né? Que outrora não existiam, tremores em alguns lugares, espécies de terremotos, situações, acontecimentos como nós passamos pelo sul do Brasil esse ano. Algumas situações, igreja, que outrora não enxergávamos. Eu me recordo de quando eu era ali adolescente, começando o entendimento da vida. Eu me lembro que eu tinha um pensamento dentro de mim, eu pensava que ser brasileiro é muito bom. Em qual sentido que eu tinha essa ideia? Eu lembro que era em dois sentidos. Nos sentidos do esporte, né, o futebol, que até então era uma alegria, né, no passado, o futebol, o Brasil, o Brasil se transformava, né, em épocas de Copa do Mundo, por exemplo. Nossa geração atual, as crianças de hoje não saberão o que é isso. Então eu me lembro que eu tinha essa ideia que o Brasil é maravilhoso por causa disso, mas também eu tinha em meu pensamento, o Brasil não tem aqueles terremotos, aqueles furacão que a gente vê nos Estados Unidos e em tantos outros lugares. Eu me recordo que eu tinha essa base, que era muito bom ser brasileiro por causa disso, quando eu comecei a me entender por gente. Mas hoje a gente vê, né, abrindo uma aspas, até o futebol acabado, mas também a gente vê que o Brasil está começando a ter essas realidades que eu pensava que não existia. E nós começamos a ver hoje no Brasil esses acontecimentos. Tem locais do Brasil que já tem preparações, como tem nos Estados Unidos, por causa se acontecer, né, um maremoto, um terremoto, uma espécie de um tufão, né? Porque o Brasil está começando a passar situações sobre isso. Por quê? Tudo alteração da natureza. Então o que nós temos que entender, igreja, é que está sofrendo alteração. Isso tudo são sinais. Outro detalhe: a humanidade sofrerá decadência moral, igreja. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 5, a Bíblia declara assim, ó: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afaste-se. Igreja, nós temos visto uma decadência moral sobre a humanidade. Nós temos visto uma decadência moral sobre o ser humano. Hoje podemos dizer que a obediência dos filhos aos pais está em uma decadência muito grande. Outra lembrança de menino que eu tenho é de que quando eu comecei uma adolescência e ver alguns acontecimentos de jornal, eu me recordo que eu via violência, né, nos jornais, violências sexuais de irmãos com irmã, violência sexual de pai com filha e às vezes até com filhos, né? Mas eu me recordo que foi um outro detalhe que eu coloquei em meu pensamento ali, porque eu sempre fui muito voltado àquilo que é o mundo cristão.
Mesmo em uma ideia católica, eu sempre fui muito ligado no catolicismo, naquilo que é a Bíblia Sagrada, o cristianismo. Então, em minha conversão, eu não me converti à igreja evangélica, ao princípio protestante, sendo raso. Não, sempre gostei da Bíblia. Sempre gostei, tanto é que a minha conversão, ela não tem nada sobrenatural. Eu não vi um anjo, eu não sofri um acidente, tive um livramento, não tem nada disso. A minha conversão, ela é totalmente por causa da palavra de Deus. Entendimento da palavra, e cheguei ao denominador comum de que eu estava no lugar errado. Isso me fez adentrar. Ou seja, e automaticamente nós vamos perceber que eu olhava e eu observava e pensei, quando eu comecei a ter um amadurecimento, que o dia que eu fosse ver nos jornais a violência sexual de um filho para com a sua mãe, aí eu iria me assustar. Aí eu iria pensar assim, o negócio está funilando. E agora nós ligamos jornais e nós vemos isso, igreja. Está virando comum. Não precisa de ligar jornal na internet, na televisão. Se você abrir a internet, todos os dias eu jogo meu celular para a esquerda, né? Não sei se todos têm essa função, e aparece o jornalismo, as notícias mais importantes do dia, seja ela em todas as áreas, esportiva, aquilo que você tem costume de olhar, né? E eu sou muito, eu olho muitas coisas, né? E ali então aparecem muitas notícias, e constantemente eu vejo situações de que teve uma violência a uma mãe, um filho a uma mãe, violência sexual. Então o que nós estamos vendo é uma decadência moral. O ser humano já não tem mais princípios. O ser humano está se destruindo. Não há mais respeito, não há mais princípios, e tudo isso é momentos de transformação para a chegada de Jesus, igreja. E mais uma vez eu vou repetir, a tendência não é melhorar, é piorar. Entenda isso. Outro detalhe, igreja, a ciência vai se multiplicar. Hoje você compra algo e acha que você está tecnológico. Não. Talvez você compre um lançamento de algo de manhã, à tarde você já não é mais lançamento. As coisas estão assim. Daniel capítulo 12, no verso 4, diz assim, ó: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. Ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará, ou seja, a tecnologia. No fim dos tempos, muitos vão correr, muitos estarão desesperados, muitos estarão aí no corre-corre da vida, e a tecnologia, a ciência, vai haver uma multiplicação terrível. E como isso tem acontecido, igreja? Como isso tem se passado? Se você trouxer a sua lembrança mais uma vez, você vai ver que não era assim as coisas. Era mais comum. Sim, sempre houve tecnologia, né? Sempre. Tecnologia é coisas novas, descoberta. Desde sempre, da humanidade nesta terra, houve tecnologia. Mas hoje as coisas é fora do controle. O ser humano, ele tem tentado fazer coisas até mesmo para confrontar princípios divinos, né? Tem tentado fazer com que uma pessoa aumente a sua vida, né? Tenha uma vida mais longínqua, né? De modo, às vezes tentando congelar, fazer coisas fora daquilo que é o cabimento humano. Vemos a ideia, né, de clone de uma pessoa. Essa ideia já foi testada há muitos anos atrás com animais, mas com o ser humano ainda não teve um sucesso da maneira que eles desejam.
Mas uma coisa é certa, igreja: a tecnologia tem se avançado de uma tal maneira, e isso não é novidade. O ser humano, ele sempre desejou aquilo que é confrontar. Você lembra lá na Torre de Babel, capítulo 11, capítulo 10 de Gênesis, quando Deus ele manda o homem se espalhar sobre a terra, o que o homem faz? Não, nós vamos nos juntar e nós vamos fazer uma torre para tocar o céu. O que Deus faz? Deus coloca uma confusão de língua. Ali começa a ter desentendimento. Alguém fala com o outro da mesma família, ele não sei o que você está falando. Só que aí ele ouve alguém que ele nunca conversou falando igual ele, então eu vou ter que me reunir com aquele. É até um detalhe para nós abrirmos aspas aqui nesta noite, igreja. Entenda uma coisa: se nós não falarmos a mesma língua, nós não chegamos em lugar nenhum. Se a sua casa, seu casamento, a sua vida com seus filhos não falar a mesma língua, não vai chegar em lugar nenhum. Se a Igreja Batista Ebenezer não falar a mesma língua, nós não chegaremos em lugar nenhum. O seu trabalho, a sua empresa, você que é dono do seu próprio negócio, se você com seus funcionários não estiverem em um mesmo pensamento, falar a mesma língua que eu estou dizendo, é ter o mesmo pensamento, uma mesma visão, um mesmo entendimento, uma mesma ideia. Se não tiver um sincronismo nisso, igreja, não vai em lugar nenhum. Tanto é que o mesmo Deus diz: nós temos que descer lá e confundi-los, porque se nós não fizermos isso, não vai ter ninguém que vai os destruir. Igreja, a unidade é a coisa mais forte que tem para vencer. Se nós nos abraçarmos, nos juntarmos e dizer: nós vamos andar juntos, estamos juntos, nós vamos caminhar, nós vamos vencer em um mesmo pensamento, sincronizado, não há ninguém que pode nos derrubar. O mesmo Deus disse isso ali daquele povo ali na Torre de Babel. A gente vê o quão é poderoso esse negócio de unidade. Então, igreja, se junte, fechando aspas aqui, e entenda que a ciência, a tecnologia está se multiplicando, e é pecado nós aproveitarmos da tecnologia? Não. É ela que está fazendo dezenas e dezenas de pessoas nos ouvir ali através de uma live. Quantas pessoas não estão nos ouvindo ali agora? Né? Ou seja, é por causa da tecnologia. Então nós podemos usar ela, nós podemos usar a favor da palavra de Deus, mas o que nós temos que entender, que até mesmo a tecnologia, a ciência se multiplicando, são sinais para nós olharmos para nós e entender que nós temos que consertar as nossas vidas em Cristo Jesus, porque Ele está próximo. Igreja, um outro detalhe muito importante é que se levantará pessoas para nos tirar dos caminhos do Senhor. Veja 2 Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao 4, diz assim, ó: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Igreja, entenda uma coisa: o que o texto está querendo dizer é que aquilo que foi escrito desde o início é o que permanece. Nos últimos tempos aí, que a pós-pandemia, né, podemos dizer assim, que a internet popularizou bastante, que aquela ideia de culto online, né,
cresceu muito. Tanto é que muitos pós-pandemia ficaram nos cultos online, já não congregam mais. Mas o que a gente vê é o seguinte, é que com isso foi bom, existe coisa boa? Claro, nós fazendo aqui um culto online também. Mas o problema é que começou a ter muita besteira, muitas coisas sem nexo naquilo que vem das redes sociais, da internet, de acordo com a palavra de Deus. A ponto de nós ouvirmos até mesmo atualizar a Bíblia. Que a Bíblia tem que ser atualizada. Eu ouvi isso de um que eu já li até livros, gostava demais. Mas vi, meu Deus, o que aconteceu? Ou seja, homens que realmente tinham pensamento nas coisas de Deus e por algo ou fator, não sei porquê, vieram com essa ideia de atualizar a Bíblia. Que a Bíblia tem que ser atualizada. Porque a Bíblia, ela foi escrita mais ou menos centenas, dezenas e milhares de anos atrás, já não cabe o hoje. E o que Paulo está dizendo aqui, que nós acabamos de ler em Timóteo, em 2 Pedro, melhor, o que Pedro está dizendo, né, igreja, corrigindo, o que Pedro está dizendo aqui em sua epístola, no capítulo 3, é exatamente o que nós temos que entender, que muitos falsos profetas virão, levantará pessoas para nos levar a caminhos incoerentes e errados, a nos influenciar que nós podemos viver o nosso pecado e não há problema. Como tem crescido essa ideia de igreja acolhedora, de igreja, né? Me falha a memória da palavra que eu queria dizer aqui, mas igreja que vai se adaptar nas pessoas. Como é isso, igreja? Então a igreja que é fundamentada na palavra de Deus vai ter que se adaptar, atualizar a palavra, a Bíblia, porque está ofendendo alguns, porque está machucando alguns, porque alguns estão sendo ofendidos por causa do seu pecado. Aí a gente pega a Bíblia e abre um texto que está afirmando algum pecado, que está afirmando um princípio de vida, que está falando daquilo que é incorreto. Aí então eu serei processado, porque eu estou falando daquilo que é a minha vida, o meu princípio, a minha regra de fé, de prática, daquilo que eu vivo diariamente. E a questão é essa. Então se levantará muitos para te tirar do caminho, igreja. Muitos para dizer para você que não tem problema. O que tem? Muitos que estarão até no altar, até num púlpito, pregando para você algo que vai massagear o seu ego. Entenda uma coisa, igreja. Todas as pessoas que batem nas suas costas e diz para você, continue assim, e você sabendo que está errado, tome cuidado, não são seus amigos, nem tampouco seu líder. Porque quem te ama, quem quer cuidar de você, quem quer o seu bem, vai ver algo errado e vai dizer para você, ei, muda o caminho, corrige isso, está na hora de mudar, está na hora de tomar uma iniciativa, porque estará querendo o seu bem, estará desejando a sua felicidade. Então toma cuidado com os tapinhas nas costas, o apoio do pecado, porque isso é enviado de Satanás para a destruição, igreja. Porque quem quer o nosso bem, ainda que doa, ainda que tenha que pôr o dedo na sua cara, mas vai dizer, muda a postura, muda a sua vida,
muda o princípio, muda isso, toma atitude. E muitas vezes nós queremos nos afastar dessas pessoas, né? Queremos nos afastar, porque nem sempre nós estamos preparados a ouvir verdades. Mas se nós pararmos para pensar, é a professora ruim, a professora da escola que nós mais odiamos, é que tem grande importância no nosso ensinamento. A mãe e o pai mais enjoado, mais chato, sabe? Aquela mãe e aquele pai que você não gosta nem de ir na casa do amigo, daquela amiga, daquele amigo, porque aquele pai, aquela mãe é horrível. É aquele pai e aquela mãe que tem grande importância na vida do filho. Sabe aquele pastor chato? Às vezes eu até penso, eu acho que eu tenho que ser mais. Ou seja, é esse que vai ter grande importância na sua vida. Aquele amigo da igreja, aquela amiga da igreja que nós começamos a tomar até antipatia da cara, porque está me exortando demais. É essa pessoa que você tem que dar valor, igreja. Às vezes é difícil da gente entender isso, mas é a realidade. Porque é ele e ela que talvez está dizendo a verdade para nós, que nós estamos dormindo e precisamos de acordar, e está mostrando, ei, acorda, porque o negócio é o seguinte: você está fora do caminho. Ou seja, igreja, toma cuidado com os levantes. E outro detalhe: o evangelho então será pregado em todas as nações. Mateus 24:14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho das gentes, de todas as gentes, e então virá o fim. O Senhor está próximo. É uma palavra complexa a volta de Jesus, mas eu procurei fazê-la de uma maneira mais simples possível, quando Deus ministrou no meu coração. Que o Senhor possa nos fazer entender, igreja. Espero que essa palavra tenha ficado direcionada ao coração de você que está na live, você que aqui está presencialmente. Jesus está voltando, e você não vai poder dizer, se ele voltar hoje, amanhã, que ninguém te avisou. Porque o Senhor está te avisando nesta noite, através dessa palavra. Sinais estão aí, só não entende, só não vê quem não quer. Eu mastiguei tudo e te dei para entender aqui nesta noite. Jesus está próximo. Vamos orar, igreja? Fica de pé. Fica de pé, que Deus venha falar conosco mais e mais. Oh Jesus, nós queremos render graça ao Senhor neste momento, Pai. Queremos agradecer por esta palavra. Queremos louvar ao Senhor por este texto, Pai. Por tudo que aqui foi ditado, foi dito, foi proclamado, foi mencionado através da tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, nós te proclamamos aqui, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, corrigir a nossa vida. Nós não precisamos de expor pecado de ninguém, nem o meu, nem ninguém o dele. Mas cada um de nós sabemos as nossas fraquezas aqui. Você aí da live conhece a sua vida. Eu nem sei quem é que está do outro lado aí da telinha, mas Deus sabe. Ele te conhece. Ele nos conhece aqui nesta noite. Quando Ele ministrou essa palavra no meu coração no dia de hoje, eu já nem mesmo sabia quem aqui estaria, se você viria ou não. Mas Ele preparou esta mensagem em meu coração.
e despertou você para estar aqui, tanto presencialmente como aí na live. Então alguma coisa Ele quis falar conosco. Então Ele te convida: vinde a mim, noiva minha, vinde a mim. Eu não sei como está a sua aliança com Ele nesta noite. Só você e Deus sabe. Se algum dia você disse para Jesus: Jesus, eu quero viver para o Senhor, eu quero viver a Tua presença, Pai, eu quero viver este negócio. Mas talvez essa aliança foi quebrada. O Senhor quer renovar ela nesta noite. O Senhor quer renovar ela na tua vida nesta noite. Ou talvez você nunca fez essa aliança com Deus. Eu quero fazer algo que eu não tenho muito costume nesta noite. Mas se tiver você, alguém aqui, querendo que eu oro com você para renovar a tua aliança ou fazer uma aliança com Ele para salvação, eu quero convidar você aqui à frente. Se houver alguém querendo dizer: Senhor, eu quero renovar a minha aliança. A minha aliança quebrou, Pai. A minha aliança outrora, Pai, ó Deus, foi despedaçada pelo pecado, e eu quero renová-la. Eu quero convidar você a tomar uma atitude. Ou talvez você que vai dizer: eu quero fazer uma aliança, eu nunca fiz. Uma aliança de compromisso, uma aliança de salvação. Eu quero convidar você a tomar essa atitude de um passo à frente. Você aí na live, mesmo não podendo vir aqui, faça essa oração aí. Renova essa aliança. Nós vemos que a divisão da palavra orar, ação, oração. Nós temos que orar e ter ação nesta noite. Nós temos que ter ação nesta noite. Então fale com Ele neste momento. Pai, eu oro, Pai. Eu te exalto. Eu bendigo o Teu nome. Eu agradeço o Teu nome. Eu agradeço, ó Deus, pela Tua presença. Eu creio que o Senhor está vindo, Pai. Eu creio que a Tua presença é real. Eu creio, ó Deus, que a Tua chegada está próxima. Eu creio que a Tua vinda, Pai, está próxima no meio de nós. Eu creio que o Senhor está batendo a porta, ó Deus, e nós temos que consertar a nossa vida, colocar a nossa casa em ordem, colocar a nossa vida em ordem, porque o momento da sua chegada está próxima. Ó Deus, está, Pai, ó Deus, se achegando aquele dia, aquele grande dia, aquele dia em que o Senhor há de arrebatar a Tua igreja. Então, em nome de Jesus, ó Pai, de acordo com esta mensagem, nós pedimos perdão. Nós renovamos a nossa aliança. Nós renovamos a nossa aliança. Eu creio que há vidas ali naquela live e até aqui que estão fazendo uma aliança, Pai. Uma aliança, uma nova aliança do Teu sangue, Pai. Em nome de Jesus, eu creio no Teu poder. Nós aqui, ó Pai, nos rendemos ao Senhor, nos rendemos aos Teus pés, nos rendemos à Tua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua presença, pela palavra. Obrigado pelo despertamento, que isso faz parte, Pai, do Evangelho em nossas vidas. Que tudo que foi pregado venha verdadeiramente fazer diferença em nós. Venha verdadeiramente, Pai, nos fazer capacitados, de acordo com aquilo que é a Tua mensagem, a Tua vitória, o Teu querer, a Tua verdade para os nossos corações. Então nós oramos nesta noite. Obrigado, Jesus. Obrigado pela palavra e pela Tua presença, Pai. O Senhor conhece cada vida aqui. Se teve alguém que renovou a aliança, seja na live ou aqui, que o Senhor os abençoe, que eles possam seguir de acordo com a Tua vontade. Se teve alguém que aceitou o Senhor, fez uma aliança, seja na live ou seja aqui, que o Senhor os abençoe, Pai. Dê força a cada um para a caminhada na Tua presença. Nós proclamamos a Tua bênção.
a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia, Pai, derramada em cada um. Oramos em nome de Jesus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Podem tomar o teu assento. Nós estamos finalizando. Que Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe o teu coração. Que possamos prosseguir, caminhar. Que possamos continuar segundo o que é a vontade dele para nós, igreja. Receba essa palavra. Que você possa entender cada detalhe e perceber que Jesus está à porta. Eu não sei como você tem vivido a sua vida, como você tem passado a sua vida, mas uma coisa é certa: Jesus nos chama. Olhe para dentro de você, faça uma autoanálise, e cada um aqui de nós sabemos se existe alguma coisa para colocarmos em ordem. E se não, né? É só vivermos o que a palavra diz: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Então é para nós todos, porque ele está chegando. Amém? Você da live, foi um prazer ter você mais uma vez, tá? Com a gente. Tenha uma boa noite, Deus abençoe sua vida. Próximo encontro de live é terça-feira, tá bom? No mesmo horário. Deus abençoe. Tenha uma boa noite, graça e paz, uma semana de vitória aí, tá? Um abraço, precisando de algo, nos chame aí. Graça e paz. Amém, igreja? Que Deus te abençoe também. Lembro vocês que